Há 87 anos, em 1937, acontecia o primeiro concurso público do Brasil. Foi do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAP. Desde então, essa modalidade de seleção tem sido uma das principais portas de entrada para o serviço público, oferecendo estabilidade e oportunidades de carreira que atraem milhões de brasileiros. Dados do censo dos concursos públicos mostraram que foram realizados mais de 10 mil concursos públicos no Brasil em 2023. As áreas vão desde a administração pública até outras mais específicas, como saúde, educação, segurança. Neste ano de 2024, a grande novidade é o Concurso Nacional Público Unificado, chamado de Enem dos Concursos. O modelo é considerado uma inovação na seleção de servidores e atraiu mais de 2 milhões de candidatos. Os dados acima ilustram o poder de atração dos concursos públicos no nosso país. No programa Ideias em Debate de hoje, vamos falar sobre os desafios enfrentados pelos candidatos, os impactos dessas seleções no mercado de trabalho e na própria estrutura do serviço público brasileiro e também o crescimento desse mercado com a criação de escolas preparatórias. Para falar sobre o assunto, convidamos o Wendel Silva, professor de cursos preparatórios na área de matemática e raciocínio lógico, e Márcio Lima, professor também de cursos preparatórios, consultor e coordenador de concursos. No programa de hoje, recebemos Wendel Silva, professor de cursos preparatórios na área de matemática e raciocínio lógico, e Márcio Lima, professor de cursos preparatórios, consultor e coordenador de concursos. Sejam bem-vindos, professores, é um prazer recebê-los aqui no Ideias em Debate. E como eu anunciei no início, dados do censo dos concursos públicos mostraram que foram realizados no Brasil, em 2023, mais de 10 mil concursos públicos. E que a grande novidade é justamente o Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, também chamado de Enem dos Concursos. E foram mais de 2 milhões de candidatos que se inscreveram. Como vocês avaliam esses dados? Olha, o concurso público ele é muito atrativo no Brasil. Sempre foi e agora está mais ainda. Por diversos motivos, inclusive pela quantidade de vagas, altos salários e a visão da estabilidade. Então, esse concurso CPNU, ele mostra realmente como funciona o mercado de concurso. Esse formato é inovador, há comentários que ele vai se repetir no próximo ano novamente e, quem sabe, até estender para estados e para municípios. Então, esses números eles já eram esperados, até era esperado mais números do que 2 milhões, era esperado 3 milhões de concurseiros, mas o número, quem sabe, diminuiu por vários motivos, um deles pelas disciplinas que são cobradas no concurso, a data da prova, o formato. Mas hoje, no Brasil, nós temos em média de 12 milhões de pessoas que estão para concurso público. Então, se você listar hoje de município, estado e federal, são muitos concursos. Então, esse número, ele representa realmente o mercado do concurso público. Você acha, professor, dessa questão desse número de candidatos que se inscreveram aí e dessa quantidade de concursos públicos existentes aí no Brasil? Eu acho muito válido, por quê? Porque a galera está buscando, uma estabilidade, como esse ano e nesses últimos anos a gente tem sido bombardeado por muitos concursos, tanto concursos municipais, concursos federais, concursos estaduais, e a gente tem muito aluno, professor, estudando, tem muito aluno se preparando, inclusive tem alunos que estão se preparando há um tempão e aguardando as saídas e a publicação de cada edital, e os números de inscritos não é nada assustador por conta do nível de preparação e da quantidade de tempo que os candidatos vêm se preparando em busca de, é claro, uma estabilidade, Que é o que é muito comum dentro da nossa sociedade de hoje. É um grande atrativo do serviço público, a estabilidade. Exatamente. Salários, também, o salário menor hoje num concurso, 4 mil, 5 mil. Então, assim, para você ganhar... Mesmo para nível médio? Para nível médio. Nós temos tribunais que pagam para nível médio acima de 5 mil. Então, é bem atrativo mesmo. Esse CPNU é um exemplo. O bloco do nível médio, o salário médio de 4 a 5 mil. E considerando ainda esses dados apresentados e a resposta que vocês já
já deram, como que essa crescente procura por concursos públicos afeta a competitividade entre os candidatos e as exigências dos órgãos públicos? Isso é uma diferença muito grande de quantidade de inscritos para candidatos realmente que estudam. Né? Então, esses números eles são grandes em quantidade de inscritos, mas na prática, no dia a dia, muitos desistem por diversos fatores. Alguns trabalham, não encontram rede de apoio, alguns não encontram material, não têm condições financeiras, de quem sabe, de bancar uma preparação até a prova. Então, hoje, existe, no dia de prova, uma quantidade assim, já chegamos a 50% de faltosos no dia da prova. E os candidatos que realmente estudam, que são aqueles que têm a constância, representam ali, quem sabe, sendo bem otimista, uns 5% do todo. Então, o concurso público é bem democrático, a preparação que não é democrática, né? Até para comprar um livro, comprar uma apostila, comprar um cursinho hoje, você precisa ter. Até porque a gente tem diversos fatores que contribuem exatamente para isso, né? Que é a questão financeira, a questão de preparação, as questões de organização, porque por mais que o candidato tenha uma condição financeira, uma estabilidade melhor, mas isso não garante que ele vai ser aprovado, não é isso, no concurso, apesar de todos os parâmetros que ele tem, mas se ele não tiver uma questão organizacional, e o professor Márcio pode falar muito bem disso, ele, muitas das vezes, ele acaba que não consegue atingir um objetivo claro do que aquele aluno que não tem muitas condições financeiras, que não tem ali um nível de preparação ou até suporte da mesma maneira de um candidato que tem uma condição financeira um pouco melhor. E até bom reforçar que, assim, porque senão alguém que está nos assistindo pensa que, por não ter condições, não consegue passar num concurso. A limitação, às vezes, vem do próprio aluno, ele que cria essa limitação, porque hoje você encontra cursos grátis na internet, você encontra o próprio CPNU, você encontra materiais no próprio site do governo que disponibilizou. Nós temos grandes concursos aqui no estado, por exemplo, com revisões que o aluno pode fazer. Então, assim, a limitação, ela vem da mentalidade do aluno. E isso pode ter condições ou não, porque tem muita gente que tem toda uma estrutura, mas acha que não passa porque é muito difícil, que concurso não é para ele. Então, assim, eu sempre digo para eles que o cargo, ele primeiro vem na mente, né? Primeiro eu me sinto servidor para depois eu ser servidor público. E falando sobre esse concurso unificado, né, o modelo é considerado uma inovação pelo formato, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre esse modelo criado pelo Ministério da Gestão e Inovação e o que teria motivado esse modelo? Pelo que o governo disse, o principal ponto é ficar mais democrático o concurso público. Existe um preço muito alto, tanto para o governo, para os órgãos, como para o concurseiro, ficar fazendo uma prova atrás da outra. Então, tem concurso aí que licitações ultrapassa 5 milhões para a elaboração de um concurso. E o aluno, cada taxa de inscrição de 100, 110, 200. Então, o governo unificou isso. Ele começou pelo nível federal, fez uma proposta, quais são os órgãos que aceitariam, nem todo órgão aceitou, né? Entraram num grupo de 22, se eu não me engano, órgãos, e lançaram um único edital, com uma única banca e aplicação no mesmo dia. Parecido com o Enem, só porque agora é dos concursos. E eles mudaram também o formato, então você apenas com uma inscrição, você concorre a vários cargos, a vários órgãos, dentro de um bloco que você escolheu. Ele organizou em 8 blocos, o último é nível médio, e dentro de cada bloco tem vários órgãos, dentro de cada órgão tem vários cargos. O que vai determinar se você pode concorrer é a tua formação. Então, nós temos alunos que estudaram e estão estudando para 13 cargos em órgãos diferentes dentro do mesmo bloco. Eu não posso concorrer em outro bloco, mas dentro daquele bloco. Então, por exemplo, um médico, lá no bloco 4, ele pode fazer tanto para médico, como pode fazer para auditor fiscal do trabalho, que é um dos mais concorridos, né? Então, para isso acontecer, o governo teve que mudar as disciplinas. Agora são 6 matérias básicas e 5 específicas eixos, e incrementaram conteúdos que não eram comuns naquele cargo, naquele órgão, no concurso anterior. Então, praticamente nivelou todo mundo, né? Material novo, preparação nova, formato novo, concorrência pode ser mais de um cargo, uma única inscrição, no único dia. Então, ficou bem mais democrático, bem mais acessível, era a proposta do governo. E, para complementar o que o professor Márcio falou, dentro desse segmento, né, de preparação para todas essas áreas aí, é claro, que onde você pode concorrer dentro de cada bloco, isso acaba que, como é que eu posso dizer, professor? Uma questão das disciplinas
a organização no momento de estudo ali, até porque nivelou todo mundo, então todo mundo vai ter que estudar, é claro. A estratégia que o aluno precisa, porque Exatamente. o grande erro do aluno, ele estuda com a dificuldade dele, e não é a dele, é a dificuldade do edital. Por exemplo, o Wendel dá aula de matemática, eu ministro informática, só porque nossas disciplinas, quando vem num concurso, vem com peso pequeno, então poucas questões, peso pequeno. Só porque um recém-formado em Direito, ele não sabe nem matemática nem informática. Então, na hora de montar o cronograma, a sua organização, às vezes ele traz essas matérias com mais horas de estudo. Aí é o grande erro dele, porque não é sobre a sua deficiência, é sobre o edital. Então, se o aluno tiver uma estratégia de organização, de rotina, de quantidade de horas, em qualquer concurso, inclusive o CPNU, ele pode errar, porque o CPNU, o grande trunfo dele é o olhar para os eixos. Porque o eixo é o triplo de peso, né? São 5 pesos diferentes, e aquele eixo ali eu posso muito bem ser péssimo na matéria básica e passar nesse concurso, porque na hora do meu estudo eu me dediquei mais para aquela matéria que é mais importante no concurso. Por isso que tem um pouco de sorte. É aquela relação entre conteúdos, não é, professor? Isso. No caso ali você tem conteúdos com peso maiores, como foi o que você falou, sim, e outros com peso menores, que no caso você listou aí as nossas disciplinas. E essa parte organizacional, ela é muito importante para isso. Por quê? Como o professor Márcio falou, você pode não ser muito bom na matéria, mas pelo fato de você ter um peso maior em outras e você for muito melhor nelas, isso pode garantir a tua aprovação. É muito importante isso aí, porque mostra a necessidade hoje de se fazer uma estratégia até de preparação, né, que pode ser uma estratégia vencedora. Porque às vezes você pode até estar estudando de forma errada e você estuda muito e termina sem ser aprovado justamente porque não teve a estratégia adequada. Eu costumo falar muito isso durante as minhas aulas, quando eu estou falando que concurso público hoje, ele é um jogo, mas é claro que ele tem que ser um jogo bem jogado. Você precisa conhecer as regras, você precisa montar uma ótima estratégia. E essas estratégias, ela vem durante a preparação. Ou seja, quando no momento que você pega ali todo o edital, você explana, vê os pesos das disciplinas, você observa todos os conteúdos que vão ser cobrados. É claro que tem muitos conteúdos ali dentro do edital, que vem bem extenso, em alguns tópicos, que a banca examinadora, ou seja, ela não tem muita recorrência de cobrança. O que acontece? Muitos alunos, quando vão montar o cronograma de estudos, não todos, mas alguns, pelo fato ali de ter um pouco de deficiência na questão de ler bem o edital, organização, eles acabam estudando conteúdos que acabam até sendo desnecessários. O tempo que poderia ser ocupado para um conteúdo que tem uma recorrência maior, que tem um peso maior e que vai fazer um diferencial para ele durante a preparação para garantir aquela quantidade de pontos necessários. Por isso é importante, você falou aí, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, foi na década de 90, tenho 27 anos já de sala de aula. Naquela época, a gente ia numa banca de revista, comprava uma apostila e só ia para casa, sentava e estudava. Então tem a filosofia que passar para concurso é só sentar e estudar. E não é, como você disse. Tem muita gente sentado, estudando muitas horas, né, e achando que aquilo ali é o que vai fazer passar. Como o Wendel complementou, é a estratégia. O mundo é outro. Estamos em 2024, com a internet muito forte, depois de uma pandemia. Né? Então, se o aluno não tiver com a cabeça em 2024, quem sabe ele vai ter um estudo de década de 90 que não aprova em nenhuma prova. Não vai resolver o problema. E as pessoas, é claro, elas têm perfis diferentes, propósitos diferentes na construção de suas jornadas profissionais. Mas uma coisa a gente sabe que é certa, é que liberdade financeira e realização de sonhos são objetivos comuns para todos. O que os diferencia são os caminhos para atingir esses objetivos, como a gente tem visto aqui. Os concursos públicos, mercado e empreendedorismo são alguns caminhos escolhidos nesse processo. O que está atrás, professores, por trás dessas escolhas dessas pessoas? Eu acho que, primeiro, é uma questão cultural. Nós temos no Brasil aquele caminho que é certinho. Você faz faculdade, você faz sua pós, seu mestrado, faz um concurso público, casa, trabalha e morre, né? Então tem uma cultura. Eu, por exemplo, venho de uma família que vencer na vida era passar num concurso público, né? Isso. Então eu fiz isso. Eu fui lá, estudei, passei, fui servidor público durante 10 anos, não me identifiquei, exonerei, saí, estou empreendendo agora, né? Então eu sempre digo, o concurso público ele não é o único caminho, entendeu?
todo o caminho que você escolher, ele vai ter sua dificuldade. Agora, o que mais atrai o concurso público, além dessa questão cultural, é essa falsa estabilidade que falam, altos salários, às vezes achar que é até mais fácil, né, do que empreender. Todo o caminho vai ter sua dificuldade. Então, o concurseiro que estuda 10 horas está com sua dificuldade, o empreendedor que é domingo a domingo aí, com um monte de imposto a pagar, também tem sua dificuldade. Não tem caminho fácil, né? E aí, o interessante é que, com o tempo, as pessoas vão mudando. Hoje tem um monte de servidor público exonerando para ser empreendedor, professor, para ser palestrante, para ser outra coisa. A vida é feita de ciclos. Então, quem sabe, nesse primeiro momento, o ciclo, para muitos, é o do concurso público. Professor Wendel, como é que você... o que é que os alunos dizem a respeito disso? Quando, na sala de aula, ali nos intervalos, o que é que eles conversam, as expectativas deles, os sonhos, o que é que eles dizem a respeito da escolha pelo concurso público? E é sempre exatamente isso que o professor Márcio falou. Aquela garantia de estabilidade momentânea, até porque eu também vim de uma mesma filosofia de pensamento como o professor Márcio, estuda, faz ali uma graduação, uma pós-graduação, passa em um concurso público, garante uma estabilidade momentânea para aquele momento, e aí a gente vai procurar fazer outros caminhos após esse processo. E muitos alunos, apesar de alguns serem muito novos, alguns já terem uma certa idade, mas a linha de pensamento acaba se tornando a mesma, não é? Porque a gente vem com todo aquele caminho tradicional que vem sendo carregado dos nossos avós, dos nossos tios, padrinhos, ou até as pessoas que convivem ali no nosso mesmo ambiente familiar. É isso? Que é garantir aquela estabilidade momentânea. Só que tem momentos que você, quando você abre o leque de oportunidades, você vê que só aquela estabilidade ali, muitas das vezes você quer buscar outros caminhos, que é empreender, que é, como é que eu posso dizer? Até ganhar mais, né? Exatamente, entrar em limite. Tem liberdade também, não é? De tempo. De acordo com o censo dos concursos públicos de 2023, o perfil predominantemente de concurseiros é de mulheres, cerca de 54%, e com nível superior. No dia a dia, é percebível esse fato de que tem mais mulheres se inscrevendo ou em sala de aula estudando para esse concurso? Impressionante, que esse dado aí é o dado do CPNU, né? Foram 56% de mulheres, né? Na última pesquisa que foi feita em Brasília, de 10 aprovados em concurso, 8 eram mulheres. Eu sei que vai mudar muito de cargo para cargo, mas até na carreira policial, que era uma carreira bem masculina, hoje você entra numa sala de curso de formação, está cheio de mulheres. Então, as mulheres, elas representam um número muito alto nos cursinhos, na preparação. Eu tenho uma empresa de mentoria, a maioria são mulheres, de 400 alunos, 87 são mães, né? Com filhos, algumas trabalhando ou não. Então, eu acho que, até puxando um gancho do nosso bloco passado, a questão da mentalidade mesmo. Sim. Né? Nós temos um medo muito grande. O mundo ele não existe, o mundo é o que você cria. Então, e é criado com o que você conviveu e viveu. Então, durante muito tempo, passaram que você não era capaz, que mulher não era para isso, que mulher tinha que fazer isso. E hoje não, hoje a mulher, ela faz o que ela quer, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode ser o que ela bem entender. Então, essa expansão da mentalidade também ajudou esse crescente número de mulheres no serviço público. E qual a importância dos cursos preparatórios na preparação dos candidatos para os concursos públicos? Pode falar, André. A importância é justamente nessa questão do direcionamento, pegando o gancho do que eu havia falado um pouco. Porque o aluno, muitas das vezes, professor, a gente pega alunos ali que estão fazendo o primeiro concurso público e não tem direcionamento nenhum. Eles veem o edital, veem as disciplinas, só que o momento de estudar, eles acabam estudando de maneira errada. Achar como, professor? A maneira errada. Você acaba estudando muito mais horas em uma disciplina de peso menor, você acaba estudando muito mais horas em um conteúdo que não vai ser cobrado, que não tem uma recorrência maior na cobrança. Eu costumo dividir, e eu aprendi isso na minha preparação, que você tem que ter peso, recorrência e dificuldade. Professor, como que funciona o peso, recorrência e dificuldade? Você pega o teu edital ali, você tem todas as disciplinas ali do teu edital. Você baixa o edital,
faz ali um planejamento de edital verticalizado, você pega e estuda a banca e observa conteúdo tal. Vamos supor que a análise combinatória na parte de matemática. Conteúdo muito cobrado e que tem o quê? Uma recorrência maior. Tem peso quanto na minha prova? Tem peso 1. Professor, e a dificuldade? A dificuldade ela é nivelada em quê? Em 2, 3, 4 ou 5? É uma dificuldade um pouquinho maior em relação a outros conteúdos de matemática. Da mesma maneira, são o quê? São as outras disciplinas. Você tem disciplina peso 2, recorrência em prova é maior, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma preparação um pouquinho melhor dentro desse tópico. Por quê? Porque é um tópico que tem uma recorrência maior e tem um peso maior também. Então, dentro dos cursinhos, o que a gente faz é dar um direcionamento para o aluno de como ele vai estudar, tá bem? As disciplinas, de como ele vai ter uma dinâmica maior de preparação relacionadas a esses tópicos, e o professor Márcio, como é especialista também nessa parte, ele pode complementar o que eu falei. Imagina, vou correr a São Silvestre, eu tenho 3 meses de preparação, só porque eu nunca corri, eu não sei nem qual tênis eu vou utilizar. Então o cursinho ele entra como sendo o teu preparador. Então você vai pegar, são, 11, 14 matérias, na tua semana tem 7 dias na semana. Então como é que eu organizo isso? Quais são os pontos mais importantes? O que é que mais cai na prova? Sem contar que eu sou formado na área de saúde, eu vou fazer uma prova que tem raciocínio lógico, que tem direito administrativo, direito constitucional. Então, como é que eu vou ler uma coisa que eu nunca vi? Então, é muito importante, não é 100%, mas 99% é importante ter perto o auxílio de preparatório, de professor experiente. O professor que está ali, ele tem anos e anos, ele conhece, ele faz os bastidores que às vezes você não sabe fazer. E, inclusive, para complementar o que você falou, ontem eu estava ministrando uma aula e o que aconteceu? Uma aluna, ela me parou, professor, eu nunca tinha entrado em preparatório. Eu tenho certeza que se eu tivesse, ela falando para mim que sempre fecha as matérias específicas, e ela disse para mim, professor, eu tenho certeza que se eu tivesse entrado em um preparatório, se eu tivesse tido a dinâmica de organização que a gente tem, o direcionamento que você está passando dos tópicos que eu devo me preparar para a minha prova ou para as provas que eu já tinha feito, eu com certeza já teria me tornado um servidor público. Eu queria saber o seguinte, de que forma os concursos públicos contribuem também para a renovação e qualificação do quadro de servidores no setor público? Acho que, quem sabe, essa sua colocação, essa pergunta, é o ponto principal hoje, a maior importância do serviço público, de ter provas constantes, de uma continuidade, é essa renovação. Você imagina em qualquer área, você ter aquela pessoa que já está há mais tempo, ela se acomoda, cai a qualidade do serviço, às vezes até a questão da qualificação, não aceita mais, quem sabe, algumas mudanças. Então é muito importante em tudo, em todas as áreas, ter essa mudança. O concurso público entra para renovação. Apesar que a carência é muito grande, nós temos hoje espaço para colocar muita gente sem tirar os que já estão lá, né? Mas só eles entrarem, aquele convívio do dia a dia, até os outros que estão lá acabam sendo cobrados, exigidos a se atualizar. A forma como eles estão cobrando hoje em concurso público está trazendo para o serviço público pessoas bem mais qualificadas, né? Então hoje você fazer uma prova de auditor, você faz 24 disciplinas. Então você sabe do direito, da contabilidade, do português, do raciocínio lógico, sabe de tudo, da tecnologia. Então eu acho que isso é muito importante, entendeu? Essa renovação. Eu acho que tem impacto sim. E se você acompanhar aí pelos noticiários, pela imprensa, você vê a atuação da polícia diferenciada, a atuação dos ministérios, atuações, quem sabe, dos tribunais, um pouco mais fervorosa, quem sabe, pela renovação da quantidade de servidores que estão entrando. Professor Wendel, é possível falar de tendências para o mercado de concursos públicos no futuro? Há uma expectativa desse mercado de concurso público crescer ainda mais? Com certeza. O concurso público hoje ele é a porta de entrada para diversas carreiras, até porque a gente tem hoje um campo bem diversificado. A gente tem carreiras da saúde, carreiras policiais, carreiras de tribunais, administrativas e por aí vai. Então sempre vai ser uma tendência o concurso público, a preparação, justamente por conta da renovação, entendeu?
ali onde você tem a estabilidade, o ambiente dentro do trabalho que essa pessoa que ela vai participar, que ela vai desempenhar, já vai ser outro. Por quê? Porque vai estar um processo sempre de renovação, entendeu? Vai chegar pessoas com novas visões, pessoas mais bem preparadas, entendeu? E a gente pode ver isso durante aí, é claro, fazer um parâmetro de comparação dos nossos dias atuais, os concursos públicos que a gente tem agora, e vamos supor, uns 10 anos atrás, a gente vê que tem uma diferença enorme, se for pegar os dados e estatísticas desses parâmetros, onde que a gente tem pessoas mais qualificadas, a gente tem uma tendência maior. Por quê? Porque concurso público hoje é uma atratividade muito grande, justamente por conta da estabilidade, e além da estabilidade, a gente ganha pelo ambiente que está sempre aquele processo de renovação. A gente tem pessoas com mentalidades diferentes, pessoas que acabam tendo um nível de preparação maior, e justamente por ter esse nível de qualificação maior, o ambiente passa a ser outro e passa a ter um desempenho muito melhor. Professor Márcio, para finalizar, como é que funciona hoje, ou se existe uma abertura para a criação de cursinhos preparatórios hoje no mercado, com essa quantidade de concursos aí surgindo, com essa expectativa que o professor Wendel falou? Como é que está essa abertura para esse mercado? Primeiro que esse mercado ele é gigantesco, né? Tem braço para tudo. Nós temos editoras, feiras, nós temos cursinhos, nós temos mentorias, então ele é muito grande. Então, não existe uma regulamentação sobre isso. Então, hoje, eu sempre brigo, basta um professor com espírito empreendedor que ele já monta seu cursinho. E a internet tem aí, hoje, plataformas. Né? Então, tem muita gente hoje transmitindo pela internet. A pandemia deu um salto em relação a isso aí. Então, o mercado já é grande, não tem tendência de diminuir esse mercado. Por quê? Porque ainda é através de um curso público que tem que entrar. Não precisa muita burocracia na hora da montagem do cursinho, né? Agora, o que você precisa hoje é um investimento em conhecimento. Então, o empreendedor, o dono do cursinho, ele tem que saber sobre tráfego pago, sobre marketing, sobre brand, sobre vendas, e trazer profissionais que conheçam o mercado de concurso. Então, às vezes, muitos professores, vou montar meu cursinho, mas ele pensa que é só chegar e dar aula. Não, para acontecer, existem todos os bastidores. Então, é fácil entrar no mercado, tem muita gente entrando, inclusive sai em serviço público. Tem vários juízes, promotores que hoje já saíram e são donos de grandes cursinhos que recebem até investimentos internacionais. Né? Com a internet, isso aí você escala e aí você consegue ter uma boa receita todo o tempo recorrente. E aí chega um certo momento que a gente agrega outros valores no cursinho. Então, hoje tem muitos cursinhos que oferecem pós-graduação como título para o aluno. Tem cursinho que tem a faculdade dentro, então daqui a pouco vira um ecossistema gigantesco aí da educação, que é o nosso caso aqui no Piauí. Já agradeço, muito obrigado, professor Wendel, professor Márcio, pela entrevista aqui no Ideias em Debate, e fica aí a facultada palavra para as suas considerações finais. Vou começar então, Wendel. Eu queria ter uma fala para o aluno, né? Aqui nós estamos assistindo, quem sabe o empresário, quem sabe o aluno, o familiar. Eu queria para o aluno, por mais que nós falamos aqui sobre estabilidade, segurança, sobre investimento em cursinhos preparatórios, mas que nada disso possa impedir você de continuar. O foco ele não é você passar, o foco é você crescer. Então, alguns limitam você, às vezes pela régua deles, então não deixe alguém limitar. Às vezes, eu sempre digo, só aceite conselho de quem puder ser espelho. Então, às vezes é porque ele não conhece esse mundo, esse mercado. Então, pegue essas informações que foram ditas aqui, transformem isso em horas de estudo diário e com uma frase que eu sempre usei no meu livro, estuda que a vida muda. Obrigado, professor. Professor Wendel. Agradecer também pelo espaço, agradecer você de casa aí pela audiência, tá? E o recado que eu quero deixar para você é que você continue focando, continue buscando cada vez mais melhorar de vida. Se já passou em um concurso público, não se limite somente àquilo. Tem muitos outros campos que a gente se descobre através do concurso público. Tem muitos funcionários que depois de ter passado em um concurso público, se encontram dando aula, se encontram em mentorias, se encontram no mundo empreendedor. E esse recado vai para você, que já passou ou que ainda não passou. Não limite seus sonhos. E outro principal fator, organização. Para você que está meio perdido ainda na questão da organização, guarde todas essas dicas que a gente passou hoje durante a preparação de concurso. Organize seu tempo, cronômetre seu tempo,
analise seu desempenho, foque direitinho que o seu momento vai chegar, tá? Pode que não seja agora, mas de alguma maneira, ou amanhã ou depois, mas ele vai chegar, tá bom? Obrigado, professores. Tivemos aqui sugestões aqui valiosíssimas, né? Então agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @Sistema o Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar também o feedback dos assuntos que foram discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.